Os fundos de papel vão ressuscitar? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os movimentos que estão acontecendo recentemente no mercado de fundos imobiliários, porque se a gente pegar o IFIX agora, o IFIX está subindo 0,33 agora, meio-dia e 40, na sexta-feira, dia 3 de maio. E todas as projeções que a gente vem escutando ao longo dos anos sobre a economia, sobre a Selic, sobre o dólar, a gente sempre consegue provar que o mercado é totalmente racional e por mais analista que todo mundo seja, já tem experiência de mercado e passou por muita crise e tudo mais e tal, ninguém consegue prever com exatidão o que vai acontecer com o mercado. Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando para vocês sobre uma possível nova crise nos fundos imobiliários. Percebi que vocês gostaram do vídeo, trouxe vários dados, várias análises, dei a minha opinião sobre o que eu acho que pode acontecer daqui para frente caso a taxa Selic comece a diminuir numa velocidade um pouco menor. Só que olha só o que está acontecendo com o mercado hoje, sexta-feira, 1h da tarde. Se a gente pegar o IFIX aqui, está subindo 0,33. Nos últimos 5 dias, subiu 0,80, no último mês caiu 0,72, nos últimos 6 meses subiu 7,19. E olha só essa pernadinha do dia 12 de dezembro de 2023 até o dia 12 de abril de 2024. Se você estava fora do mercado, você perdeu uma rentabilidade de 8%. Cara, 8% em fundos imobiliários é uma brutalidade, porque, de forma geral, os fundos imobiliários não são ativos que você compra pensando no ganho de capital. Se você conseguir comprar suas cotas baratas, elas subirem, você ganhar dinheiro, maravilha. Só que você espera o que dos fundos imobiliários? Rendimento mensal todos os meses sem dar dor de cabeça. Só que muita gente não entende que se você colocar seu dinheiro em um fundo ruim, ao invés de você ficar tranquilo, não precisar ficar preocupado com inquilino, com imposto de renda e um monte de coisa que você já está cansado de saber, se você coloca o seu dinheiro em um fundo ruim, o fundo pega seu dinheiro, começa a enfiar no nariz, empresta para um fundo da mesma gestão e a gente já sabe como funciona essa história e acaba dando dor de cabeça, como várias pessoas que investiam em fundos ruins há poucos meses atrás, aí focando somente no dividendo yield. Só que o que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo? Quando a gente olha para o mercado, a gente sempre está olhando uma fotografia ou do que pode acontecer lá na frente, ou também do que já aconteceu no passado. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, e ele fala exatamente o seguinte: uma das coisas mais importantes a se ter em mente hoje é que economia não é uma ciência exata. E todo dia que a gente abre as notícias, a gente abre o mercado, a gente percebe um movimento que a gente pode olhar para trás para o que passou e conseguir pescar referências, aprender com as pessoas que já erraram muito lá atrás e também ganharam muito dinheiro. Então também a gente começa a vivenciar experiências novas se baseando nos ciclos de mercado. E hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o IFIX tá subindo 0,33 e muita gente já começou a mudar o olhar analítico em relação aos fundos imobiliários, porque quando a gente tem uma Selic diminuindo, a gente sabe que a expectativa é que os fundos de tijolo comecem a subir. Só que se por algum motivo a Selic cair um pouco mais devagar, ou até mesmo se manter na mesma situação que hoje está em 10,75, os fundos imobiliários de papel podem voltar a ressurgir aí pagando um bom rendimento, e aí tudo que a gente planejou, tudo que a gente conversou, tudo que a gente fez de meta estatística sobre os fundos de tijolo pode continuar acontecendo, mas pode ser que demore um pouquinho mais para você ver um rendimento dos fundos de tijolo subindo se a Selic continuar no mesmo patamar. Então, vamos trocar uma ideia aqui sobre o que está acontecendo no momento. A primeira coisa é que isso aqui já começou a impactar o mercado, olha só. Mercado agora vê Selic a 9,75% no fim de 2024. Se a gente pegar até as notícias anteriores aqui, ó, 26 de dezembro, o mercado reduz a 9% previsão para Selic em 2024 e vê inflação menor. Só que aqui em uma semana, o Valor Econômico já postou, o mercado vê Selic a 9,75. Por que isso está acontecendo? Por conta disso aqui, ó, se a gente pegar aqui, eu vou até mostrar o passo a passo, que muita gente me cobra, fala, Lucas, mostra o passo a passo de onde você pega as notícias aí para aprender também. Então, olha, você pode entrar aqui e colocar o boletim Focus e entra nesse site aqui do Banco Central, o relatório Focus. E toda segunda-feira sai um relatório aqui para você entender aonde o mercado está apontando as taxas da economia. E aqui a gente vai olhar isso aqui, ó, taxa Selic. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha só, anteriormente o mercado estava prevendo uma Selic para o final de 2024 agora em 9%. Passou um pouquinho mais de tempo, a inflação foi subindo devagar, eles colocaram a Selic em 9,50. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a expectativa está realmente que a Selic fique em 9,50. E aqui nessa notícia, já saiu até do Valor Econômico aqui, que o mercado espera até 9,75. Ou seja, vocês estão cansados de saber, se a Selic está diminuindo, a renda variável começa a subir, porque a galera sai da renda fixa
e volta para renda variável buscando maiores rentabilidades. Só que todo mundo já estava esperando que a Selic ia cair. Ia para 9, ia para 9,5, ia para 8 e todo mundo estava feliz achando que agora o mercado ia dar uma porrada para cima. E agora começou a acontecer o seguinte, olhando a inflação aqui do mês de março, ela subiu um pouquinho, tá em 3,93. E apesar de ela parecer estar mais controlada, ela vem subindo ao longo do tempo, pressionado também por muitas questões globais, taxa de juros nos Estados Unidos que não cai e tudo mais e tal, mas o mercado acendeu um alerta. Se a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos que não está caindo, ainda não tem uma previsão para cair, já que o mercado lá continua aquecido e tudo mais, e aqui a gente tem uma inflação subindo, como é que o Banco Central vai diminuir a Selic na mesma velocidade que todo mundo estava esperando? Provavelmente isso não vai acontecer e o mercado já começou a acender um sinal de alerta. E por isso, agora está todo mundo de olho nessa notícia que vai sair no dia 7 e 8 de maio, na próxima reunião do Copom. O que vai acontecer depois dessa reunião? O Banco Central vai manter a Selic em 10,75, o Banco Central vai cortar só 0,25 ou vai manter o corte de 0,50, a economia vai continuar aí, vamos ver o que dá com a inflação. Se o mercado se aquecer de novo, trava ou até mesmo sobe aí dependendo da inflação ou das taxas dos Estados Unidos. Ninguém sabe o que vai acontecer. E devido a todos os problemas que a gente tem internos aqui no Brasil, que eu nem vou entrar em questão de política fiscal, entre outras coisas, a gente tem uma pressão aqui entre as taxas de juros dos Estados Unidos e a taxa de juros aqui no Brasil, porque sempre tem que ter um spread para valer a pena para o investidor estrangeiro deixar o dinheiro aqui e não deixar o dinheiro lá fora com uma taxa de juros em 5,25 a 5,50. Porque o cara que tem muita grana e ele olha para os países onde ele vai deixar o dinheiro, ele olha para o Brasil e vê se o risco está compensando. Então é por isso que não dá para jogar a taxa Selic lá embaixo ou continuar cortando a taxa Selic. Primeiro, porque a gente ainda não tem uma inflação controlada. Segundo, que se você diminui muito rápido a taxa de juros aqui, o investidor estrangeiro tira o dinheiro do país e coloca na renda fixa americana. E aí acontece o quê? Exatamente isso aqui que está acontecendo no último mês. Olha só, o dólar, dia 16 de abril, chegou a bater 5,29. E aí começou esse burburinho no mercado. Será que eles vão jogar a taxa Selic para baixo, pressionado aí pelas pressões governamentais? Será que eles vão manter a Selic? Será que eles vão começar a diminuir aí com uma velocidade um pouco menor? E o mercado inteiro está de olho nessa próxima reunião do Copom para saber para onde o mercado vai caminhar seguindo a próxima taxa de juros. Já falei com vocês também que tudo isso aqui jogou os preços do título do Tesouro Direto para cima, então tá bem fácil de você encontrar um título do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6, que é um dos principais benchmarks aí do mercado, e na minha opinião, vou ser bem sincero, falo como investidor, Tesouro IPCA mais 6 é quase imbatível para a maioria dos fundos de investimento, por isso que é o principal benchmark, e quando a gente olha lá, vários fundos de investimento, fundo imobiliário, que seja, vários cobram a taxa de performance ali, 0,20, 0,30, caso supere o benchmark IPCA mais 6, o que é um excelente investimento. Não estou indicando aqui para você sair comprando nada, tá? Mas historicamente é uma excelente taxa para você que quer segurar por longo prazo e também quer fazer marcação ao mercado. Passamos aqui um panorama sobre economia, sobre Selic, taxa de juros americana e também o Tesouro Direto. O que tudo isso aqui tem a ver com os fundos imobiliários de papel? Se a gente pegar aqui agora, o KNCR11, um dos principais fundos de papel aí da bolsa, ele começou o dia subindo bastante, ó. Então ele chegou ali a quase R$104, caiu um pouquinho, agora tá subindo de novo, tá a 103,46. Se a gente pegar aqui o BTCI11, ele também, olha só, hoje, cara, tá subindo 1,58. Então ele começou o dia ali em 1,10, tal, deu uma pancadinha pra cima, só hoje já tá subindo 1,58%. Se a gente pegar aqui outro fundo de papel, o MCC11, olha só, também tá subindo. Começou o dia aqui em R$ 89,48, mas chegou aqui hoje, ó, a R$ 90,40. Isso no dia de hoje. Então o mercado, ele tá muito volátil, mas de forma geral, se a gente pegar aqui o IFIX, ele vem subindo, olha só, o IFIX subiu 0,34 hoje, nos últimos 5 dias subiu 0,81, nos últimos 6 meses subiu 7,90. E aí entra o ponto aqui que eu queria comentar com vocês. Nesse livro aqui, que até eu indico para vocês, o mais importante para o investidor, fala mais sobre ações, mas a gente pode utilizar aí para outros investimentos também, de modo geral. O Howard Marks, ele fala que a gente precisa ter um pensamento de segundo nível, que é aquele pensamento que não fica acompanhando somente as regras e o impulso do mercado, mas tem um pensamento crítico e analítico sobre as questões que definem os nossos investimentos. Então hoje, se a gente ficar olhando aí somente para o dividend yield,
a gente vai começar a fazer investimentos pensando só na rentabilidade que o fundo está pagando no momento, talvez aquele fundo que está sendo mais comentado, talvez aquele fundo que alguém indicou, você viu um vídeo e tudo mais, e aí no momento em que você precisa tomar uma decisão, você não sabe exatamente se aquele fundo é bom, se ele é ruim, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, e é nesse momento que você precisa estar preparado. Se a gente realmente tiver uma taxa Selic caindo menos do que 0,50 na próxima reunião do Copom, a gente pode ver os fundos de papel retornando para a atenção dos investidores, porque eles vão continuar pagando um bom rendimento. Todo mundo estava desesperado vendendo cotas de fundos de papel, porque se a Selic realmente cair bastante, chegar ali a 9, 8%, os fundos de papel, eles vão diminuir os rendimentos, porque são fundos atrelados a empréstimo. Então, o fundo imobiliário de papel, ele pega o seu dinheiro, aquele dinheiro que você foi ali, comprou as cotas, entra no caixa do fundo, ele vai lá e empresta esse dinheiro para o setor imobiliário e ele tem um título de dívida, seja IPCA, seja IGPM, seja CDI, ele vai ganhar uma rentabilidade por estar emprestando o dinheiro para o setor imobiliário. E essas rentabilidades são diretamente ligadas à taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, os fundos de papel pagam maiores rendimentos. Se ela diminui, os fundos pagam menos. E aí agora, com uma invertida no mercado, se a inflação continuar subindo, se a taxa de juros dos Estados Unidos não cair, como não deve cair agora, os fundos imobiliários de papel vão continuar pagando bom rendimento e quem antes estava só olhando para os fundos de tijolo vão ponderar olhar para os fundos de papel e aí a gente vai ver exatamente isso que está acontecendo. Ao invés das cotas de papel estarem caindo, as cotas vão voltar a subir e o rendimento vai permanecer estável por alguns meses. Quer dizer que isso aí vai acontecer? Obviamente que não. Como a gente viu aqui, o mercado ele é totalmente imprevisível. Na próxima reunião do Copom, pode ser que eles aumentem a taxa, pode ser que eles diminuam a taxa, tudo pode acontecer. É lógico que é improvável que a taxa Selic suba no momento agora, que senão isso daí ia destruir mais ainda a economia. Porém, se eles desacelerarem a taxa de juros, isso aí pode ter um impacto muito grande, tanto na renda fixa, quanto nos fundos imobiliários de papel. Só que aí entra a parte onde a gente tem que prestar muita atenção e realmente pegar a lupa agora pra gente não sair fazendo cagada com o nosso dinheiro, que é a parte onde a gente vai escolher os fundos que a gente vai investir, ou pelo menos peneirar melhor os fundos imobiliários que a gente ainda tem na nossa carteira. Como eu sempre comento aqui com vocês, existem 3 tipos de fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários high grade, os fundos imobiliários middle risk e os fundos imobiliários high yield. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos e isso você tem que saber dentro da sua carteira de investimentos para você não sair fazendo cagada nesse momento, olhando só para o dividendo ou só para a característica de um fundo isolado e achar que todos os fundos são iguais. Um exemplo de fundo high grade é o KNCR11. Se a gente pegar aqui no relatório, olhando aqui as taxas de empréstimo do fundo, eles emprestam dinheiro a CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 2, CDI mais 1, e a gente vê aqui que não tem uma concentração muito grande nos empréstimos, né, na carteira de CRs dele. O maior aqui é 5,9%, 5%, 4,5%, 4%, 3,7%. Então tem uma carteira bem grande aqui de CRIs, sendo que a taxa média de empréstimo deles aqui gira em torno aí de CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3. Exemplo de um fundo de risco médio, BTCI11, um fundo misto aí, né? Os empréstimos dele gira em torno de IPCA e CDI, mas olha só a taxa de emissão. IPCA mais 9, IPCA mais 5, IPCA mais 8, CDI mais 4, IPCA mais 6, CDI mais 1. A gente pega aqui, a gente vê que o maior CRI que ele tem uma exposição aqui gira em torno de 6,7% do PL, os outros gira em torno de 4, 4, 4. Um outro fundo agora é um exemplo de um fundo high yield, é o HCTR11. Se a gente pegar aqui os empréstimos dele, olha só, gira em torno de IPCA mais 16, IPCA mais 10, IPCA mais 9, IPCA mais 16, IPCA mais 15, IPCA mais 11, e a gente vê que tem um título de dívida muito mais arriscado do que o do mercado. Como eu falei para vocês, cara, o principal benchmark do mercado é IPCA mais 6. Agora imagine uma empresa pegar um dinheiro e ter que pagar IPCA mais 16. Primeiro que é uma empresa muito mais arriscada, segundo que é uma taxa muito mais alta. E aí se a taxa Selic sobe, fica até mais difícil para essa empresa conseguir pagar esse título de dívida, o que faz o fundo ser mais arriscado, mas que por consequência a gente tem que esperar um dividendo maior. Então pega um papel e anota isso que eu tô falando para vocês, porque se realmente a taxa Selic começar a diminuir numa velocidade um pouco menor, a gente pode ver os fundos de papel voltando a segurar um rendimento mais interessante, pelo menos por uma janela um pouco maior de tempo, até a taxa Selic realmente cair. Mas aí você precisa fazer esse filtro nos seus fundos imobiliários ou
nos fundos imobiliários que você está buscando investir. Saber qual fundo é um fundo de risco baixo, um fundo de risco médio e um fundo de risco alto, porque os três podem encaixar na sua carteira, mas você precisa aprender a dar o peso ideal para cada um deles, para você não sair colocando só fundo muito conservador, ou só fundo de risco médio, ou só fundo muito arriscado, quando o seu perfil não condiz com o tipo de fundo que você quer colocar na sua carteira. E por que é tão importante a gente saber o que esperar de cada fundo imobiliário? Porque, galera, a gente veio aqui de uma das maiores crises sanitárias dos últimos 100 anos. Isso aí distorceu totalmente o mercado, todos os países aí emitindo dinheiro, taxa de juros lá em cima, inflação estourando. Então, o que vocês viram nos últimos anos não é uma realidade frequente no mercado. Cara, não é a realidade dos fundos imobiliários. Fundo pagando aí 1,5%, 1,60%, 1,70%. A média do mercado, de modo geral, gira em torno ali entre 7% a 11%, dependendo da característica do fundo. E você que está começando a investir agora, você não pode ficar baseando seus investimentos somente no dividendo que você viu que alguns fundos pagaram nos últimos meses. Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, o HCTR11, de longe ele foi um dos fundos que mais pagaram dividendo nos últimos 12 meses. Mas também foi um dos que mais caiu, porque ele pagava um bom dividendo, mas também está tomando muito prejuízo, porque era um fundo extremamente arriscado. Então, se você fosse me perguntar agora, Lucas, o que você espera aí, por exemplo, do XPML11 no médio e longo prazo? Cara, eu espero um dividendo yield aí entre 7% a 9%. Ah, Lucas, mas é um dividendo muito baixo e não sei o quê. Gente, vocês têm que entender que a média do mercado é essa. E daqui 2, 3 anos, todo mundo vai estar vasculhando tudo para encontrar um fundo que pague um rendimento aí acima de 8%. Se a gente puxar aqui, olha só, o dividendo médio dos últimos 5 anos do XPML11, 7,45%. Ah, é um dividendo muito ruim. Não é, gente. Isso aqui é um dividendo médio e essa é a base do mercado. E quais são os pontos de atenção para você que está estudando mais sobre fundos imobiliários, você que quer entrar agora no mercado ou você que está entrando aos poucos? Primeiro ponto, você está entrando agora no mercado, você está entrando nas máximas do mercado. Olha só, se a gente pegar aqui o IFIX, a gente está em 3.388 pontos. A máxima histórica foi lá no ano de 2020, 3.253. A gente está num mercado de alta. E isso aqui por si só já é muito arriscado. E você não pode ficar dando bobeira nesses momentos, porque se você paga caro pelos seus fundos imobiliários, você recebe um dividendo yield menor e também, se as cotas se desvalorizam, você também tem perda de capital. Segundo ponto, você não deve investir olhando para o dividendo yield que um fundo já pagou, porque isso aí já é passado. Rendimento passado não significa rendimento futuro. Então, muitos fundos, principalmente fundos imobiliários de papel, pagaram acima de 1% ao mês, o que não deve refletir daqui para frente se a gente continuar nessa pegada da taxa Selic. E terceiro ponto é que a partir de agora a gente vai precisar colocar uma lupa nos investimentos, filtrar muito bem no que a gente está investindo para a gente entender exatamente o que a gente está fazendo, porque a gente está em um mercado de alta, a taxa Selic continua alta em 2 dígitos e a gente precisa ficar de olho para pescar as melhores oportunidades, tanto em fundo de papel quanto em fundo de tijolo. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Selic vai cair 0,50, 0,25? Você acha que vai continuar em 10,75? E qual é o fundo imobiliário de papel que você tem a sua maior posição? Tá comprando mais? Você tá vendendo? Você tá parado olhando o mercado, investindo só em fundo de tijolo? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e qualquer novidade eu trago para vocês aqui em primeira mão. Lembrando que a gente vai ter reunião do Copom na próxima semana. Vou fazer uma live ao vivo pra gente ver em tempo real o que tá acontecendo, trocar uma ideia sobre o mercado e conseguir identificar as melhores oportunidades. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!